para o Senhor. O poder é do Senhor. Mas a gratidão, nós também devemos pedir ao Senhor por homens que Deus nos tem dado. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas nós vemos tantos grandes homens de Deus na Bíblia. Tantos grandes homens de Deus. E o porquê somente Davi? A Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Eu acho que tem pelo menos dois pilares, isso, através da minha interpretação, que diferenciava Davi dos demais. Primeiro, Davi era um homem que se arrependia rápido. Davi, quando ele pecou, que o profeta falou com ele, ele se arrependeu rápido. E clamou ao Senhor rápido. E alcançou misericórdia. Então Davi se arrependia rápido. Aleluia. Mas Davi também é um homem que exercia muito essa gratidão e essa honra. Quando Davi chegou ao trono, ele aceitou em seu coração honrar alguém. Aleluia. Da família de um homem que o perseguiu por tantos anos, que era da família de Saul, por causa de Jonatas, seu filho. E é nesse contexto que a Bíblia diz que tinha um homem lá em Lodebar, terra do esquecimento, jogado, abandonado, sem perspectiva, que é o tal do Mefibosete. Ele foi tirado lá de Lodebar para se assentar à mesa com o rei, com o rei Davi. Isso é o princípio da honra. Isso é o princípio de você honrar a Deus e honrar também a homens. E o porquê eu estou falando isso? Irmãos, eu olhei para a igreja e as crianças louvou agora a Deus pela vida do nosso pastor. E hoje é o Dia Internacional do Pastor. Hoje de manhã nós fizemos até um vídeo e mandamos para o nosso pastor Rodeci. Irmãos, eu falo isso com toda a simplicidade do mundo. Com toda a simplicidade do mundo. Mas talvez hoje eu seja uma das pessoas mais indicadas para louvar ao Senhor pela vida do nosso pastor. Porque o nosso pastor Rodeci, o nosso pastor local, ele tem sido um grande homem na minha vida. Como um homem de Deus, como um pai, como um amigo. E ele sabe disso. Esses dias nós fomos entregar um móvel na casa de uma irmã. Falando nisso, irmã, não tem uma vaguinha lá que eu estava trabalhando, não? Esses dias o nosso pastor Rodeci, a gente foi entregar em Guarulhos lá, e eu fui levantar um aéreo de guarda-roupa. Só que estava meio ruim, eu tive que agachar assim, e pesado. Ele estava me ajudando assim, ele tirou a mão. Irmão, quando ele tirou a mão, eu estava com o braço, eu comecei a tremer assim, porque ele estava pesado. O pastor Rodeci cruzou o braço assim. Tá vendo, patroa? Olha como o móvel é bonito. Olha esse material, que maravilha. Patroa, olha essa aí, eu lá segurando o móvel. Pastor, pelo amor de Deus. Ó, patroa, que coisa linda. Esse é o nosso padrão. Então, irmã, Deus sabe o que eu tenho passado, viu? Mas esses dias a gente foi fazer uma visita e ele sabe. Inclusive essa irmã estava aqui na festividade. E ela disse para mim que eu não estava lá em vão. E que Deus tinha colocado o pastor na minha vida como um pai. Só lembra? Como um pai para mim aprender. E na hora o pastor Rodeci glorificou a Deus e falou: esse é o filho que eu tanto queria. Então, irmãos, Pedro, e falo em nome da igreja também, eu tenho inúmeros motivos para louvar ao Senhor pela vida do nosso pastor. Mas antes de eu me aprofundar nisso, eu queria só ler, porque em Jeremias capítulo 3, no versículo 15, Deus diz ao povo: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Deus diz ao povo, versículo 15 de Jeremias 3: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, Aleluia. que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Isso é Deus falando para o povo.
E eu tenho a convicção de que isso se aplica a nós, irmãos do pequeno. Eu já ouvi inúmeras pessoas aqui neste altar falando como a irmã falou agora, por exemplo. Que olha, pastor Valdeci, quando o senhor falou, quando o senhor profetizou, Aleluia. eu tomei posse de uma bênção. Aleluia. Já aconteceu isso com alguém aqui, além da irmã? Glória a Deus. Eu já vi com inúmeras pessoas. Aleluia. Então o nosso pastor Valdeci é um homem muito usado por Deus. E isso é uma característica, talvez a principal delas para um pastor. Ser um homem de Deus. Aleluia. E nós podemos nos regozijar no Senhor, porque nós temos um pastor que se enquadra nisso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Só que um pastor também é ser humano, irmãos. Senhor. E eu quero falar isso da minha parte. Aleluia. Eu agora que estou mais próximo, quantas vezes eu não vejo nós trabalhando e o pastor atendendo alguém lá no trabalho. E atende o irmão A, atende o irmão B, atende o irmão C. Às vezes acaba o culto. E tantas pessoas vão embora. Mas o pastor aqui fica horas ainda atendendo pessoas. E essa é a função de um pastor, sim ou não? Deus colocou ele aqui para isso. Mas o pastor também é ser humano. E aqui se aplica o princípio da honra. Irmãos, nós também devemos orar pelo nosso pastor. Nós também devemos abraçar o nosso pastor. Aleluia, Deus. Nós também devemos cuidar do nosso pastor. E eu tenho, irmãos, lutado muito para ser um companheiro do Senhor. Uma vez o pastor Odessi chegou em mim, ele fica com óculos assim, né? Chegou em mim, tem alguns anos ele. Me chama de Pedão, hein? Pedão. Eu estou cansado de tudo, de todos. Quando ele falou isso, irmãos, eu falei, meu Deus, eu preciso ajudar o pastor. Porque, irmãos, eu tenho uma frase que é: tudo que você sobrecarrega e não tem descarga, explode. É como uma bexiga. Você pegar a bexiga e encher ela de ar, ela chega no limite dela. Passou daquilo ali, o ser humano é dessa maneira. Se você sobrecarrega o ser humano de ansiedades, preocupações, deveres e tantas outras coisas, tem uma hora que o ser humano não aguenta, o ser humano explode. De que maneira? Depressão, ansiedade, preocupação. E esse tem sido o problema de tantas pessoas por aí. E no dia que eu disse isso para mim, ele sabe, eu assentei no meu coração, olha que expressão linda. Assentei no meu coração, falei, vou levar o pastor para tomar um café. Aleluia. Cheguei lá, irmãos, 6 horas da tarde. Falei, pastor, vamos tomar um café ali? Vamos lá, Pedro. Ele entrou no carro. Quando ele foi me perguntar para onde a gente estava indo, já estava escrito na placa lá: você está chegando em Santos. Eita, Deus poderoso. 8 horas da noite, irmãos. Eu, o pastor e alguns irmãos fomos lá para a Praia Grande tomar café. Aleluia. E eu vi aquele dia, não que ele tenha me dito, eu vi aquele dia que aquele pastor ou aquele irmão Valdeci que falou para mim que estava sobrecarregado, ali a gente criou um ambiente de amizade, de riso, de descontração, e eu acredito que ele saiu de lá mais leve. Aleluia. Eu acredito. Aí, tá querendo ir de novo. Mas por que eu estou falando isso, irmão? Porque às vezes, isso eu falo por mim e igreja do Senhor. Às vezes nós devemos tratar também o nosso pastor com essa humanidade. E a nossa igreja, irmãos, ela já está de parabéns nisso. Todo culto tem gente trazendo coisa para o pastor. Traz bolo, o irmão André vai e traz Danone. Tem a irmã Conceição que traz um bolo, traz um monte de coisa. Para mim ninguém traz nada. E a irmã Conceição ainda falou esses dias: se não ora de madrugada. Não, desse jeito para mim. Então a igreja do Piquiri, ela já é uma igreja excelente nesse aspecto. Mas por que eu estou falando tudo isso, irmão? Porque hoje é o Dia Internacional do Pastor. E nós lemos que Deus dá pastor às igrejas. E Deus deu o pastor Valdeci a nós. Então, eu junto com a igreja, quero louvar ao Senhor pela vida do nosso pastor Valdeci. Pela vida deste grande homem de Deus.
A honra e a glória pertencem ao Senhor. No começo dessa oratória eu falei isso. A honra e a glória pertencem ao Senhor. Nós estamos adorando homens, mas nós estamos adorando a Deus pela vida de homens. Aleluia, Jesus, é verdade. Pela vida de um homem de Deus. Eu queria fazer algo diferente aqui rápido. Tem alguém aqui na igreja que quer falar algo ao pastor, que quer agradecer ao pastor? Eu vou abrir a oportunidade agora. Tem alguém? Não tem ninguém? Irmã Rosângela. Então a irmã Rosângela vai falar. Depois eu queria ouvir algo também do pastor Douglas. Sei que o Douglas ele é o nosso ministro, mas o Douglas é um companheiro nosso de batalha. Eu queria ouvir também você, meu querido. Só a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pastor Valdeci, pelas bênçãos que ele tem me dado. Eu, esses tempos, estava numa luta muito travada. E eu falei com ele e ele começou a orar a respeito do meu esposo Valdemar, que está enfermo. Eu creio que ele já está curado em nome do Senhor Jesus. E eu estava com uma pia velha em casa e eu falei, eu quero trocar essa pia. Não quero mais essa pia. E ali eu comecei a orar e comentei com ele. Comentei. Aí eu falei, pastor, você não tem lá ele? Fique em paz. E ali ele pegou, irmãos, e quando eu estava em casa, ele me ligou e falou, irmã Rosângela, eu falei, senhor, ajeita aí que a pia está indo. Mas eu pedi uma pia, né? Eu falei a pia lá. E quando ele falou, tem alguém que vai buscar, irmão? Como a irmã falou, Deus prepara tudo. Eu não tinha dinheiro para buscar a pia. E tinha que pagar o carrego. E eu liguei pro meu irmão arrumou um rapaz. E ele foi buscar essa pia para mim. Mas quando é o Senhor que quer te abençoar, ele tira toda a barreira. Aleluia. E eu liguei, ele falou, não, eu lembro, que hora que é meio-dia? Eu falei, tudo bem, pode buscar, mas cadê o dinheiro para pagar? Não tinha o dinheiro para pagar. E fui com o irmão lá buscar, e eu falei, Jesus, você vai preparar tudo. E quando eu cheguei lá, conversei com ele, eu falei, vamos pegar a pia. Aí ele foi pegar a pia. Aí ele falou, fica quieta aí, mulher. O irmão, não conheci o irmão, conheci uma Santa Ceia na sede. E quando eu cheguei lá, irmão, não era uma pia. Era uma senhora pia, que essa pia, até o rapaz que foi buscar para mim falou, irmão Rosângela, menos de 5 mil, a senhora não pega essa pia. Aleluia. Irmão, a pia com um balcão. Aleluia. Aí eu falei, o Messias vai montar. Eu falei, Jesus, eu não quero que o Messias monte, porque ele não vai fazer o jeito que eu quero. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, ele falou, eu vou colocar para a senhora. E eu, Jesus, eu não quero Messias, Jesus, eu não quero. O pastor Valdeci ligou e falou, irmã Rosângela, tá indo uma equipe aí para montar a sua pia. E o carrego, irmão. O irmão chegou e falou para mim, não precisa nem pagar esse carrego. Para mas na sua daqui. Irmão, eu quero que a irmã pague, porque o Deus que te abençoou vai me abençoar também. Aleluia. Esse também é do nosso ministério, mas eu não conhecia. Então, irmão, Deus faz milagre nas mínimas coisas. É nas mínimas coisas. Se eu for contar, irmão, é a noite toda. Muita dor, assim não tem como explicar. É o casamento da minha filha, que Deus preparou, e ele falou no casamento da uma irmã que estava aqui, ele foi lá e profetizou, irmãos, para a honra e a glória do Senhor. Os irmãos que participaram sabem do casamento que o Senhor preparou para nós. Então, irmão, que a honra seja para o Senhor, mas também que seja para o pastor Valdeci. Eu gostei assim, aí ele fala, não sou bravo, irmão. É que o Senhor, ele nos ensina a trabalhar nas mínimas coisas. Eu era uma tristeza para dar o dízimo. Chegou um dia, começou aqui, o pastor sabe cutucar a gente, irmão. E ele não bate, ele é manso. E a mansidão dele incomoda nossas vidas. Mas para melhor, né? Então eu só queria deixar para o pastor Valdeci que o Senhor continue, irmão. Mesmo na mansidão, dando umas cacetadinhas nas canelas, mas não pare, pastor Valdeci, porque Deus sabe como Aleluia, Deus! bravo, como disse o Senhor. Mas eu louvo pela sua vida. Deus abençoe. Glória a Deus! Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu sou grata a Deus. Quero agradecer
agradecer ao Senhor, sim, pela vida do pastor. Eu voltei para essa igreja rapidamente no ano de 2016, quebrada. O Senhor, foi a mão do Senhor que estava me quebrando. E durante um ano, o pastor Valdeci pregou a mesma palavra. E o Senhor estava me corrigindo e me confortando, me dando esperança, mas me lembrando que eu precisava descer, que eu precisava me consertar diante do Senhor. E eu sou grata a Deus porque enfrentamos dificuldades, e às vezes as dificuldades que a gente enfrentava, Deus usava um pastor ali conversando com a gente, muitas vezes nos aconselhando, às vezes a gente conversando situações às vezes pessoais, e graças a Deus, sabe, nós chegamos aqui e o Senhor, Ele nos abençoou, nos acolheu, e eu agradeço o Senhor, pastor, agradeço o Senhor Jesus Cristo pela sua vida. E eu gostaria de deixar aqui 2 Timóteo 2, eu vou ler 3 versículos. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus continue te abençoando. Continue usando, Senhor, ensinando as pessoas. Que o Senhor continue entregando aquilo que o Senhor Jesus colocar em suas mãos. Obrigado pela paciência. Obrigado muitas vezes pela correção. Sabe, a glória do nosso Deus. Nós sabemos que o culto, perdão, é de adoração ao Senhor, mas nos foi aberta a oportunidade. A gente não sabe às vezes como está a vida, como está o coração, como está a vida. Chegam momentos de luta, chegam momentos de dificuldade, e é bom a gente saber que o Senhor levantou pessoas verdadeiramente, que o Senhor possa verdadeiramente continuar. Que o Senhor verdadeiramente seja revestido da graça, do poder de Deus sobre a sua vida, para continuar pastoreando o ministério que o Senhor colocou nas suas mãos, que possamos ser ensinados, ser corrigidos, ser edificados no tempo oportuno, conforme a vontade de Deus, através da sua vida. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só da amada igreja na paz do Senhor. Amém. Nós não podemos deixar de falar com o nosso pastor, nosso pai. Meu Deus, vai completar 11 anos que ele está aqui conosco. Que o Senhor preparou esse tempo. Eu falo, Jesus, só o Senhor, porque sempre passa, fica 1 ano, 2 anos, às vezes 3. Então, glória do nosso Senhor, Deus nos presenteou com o pastor Valdeci. Vai fazer 11 anos. Isso é bênção de Deus. Aleluia. E tudo do Senhor está no controle de tudo. Eu quero ler aqui o Salmo 27 para ele. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Deus é contigo, pastor, em todo momento, em todo tempo, em nome de Jesus. Eu quero ler aqui algumas que eu estava lendo aqui sobre o pastor, eu achei muito interessante. O pastor também sente, também cansa, também chora, mas ele continua. Não porque é de fé, mas porque ele tem um chamado. O chamado que ele carrega é maior que a dor que às vezes ele enfrenta. Nesse dia do pastor, lembre-se, antes de ser líder, ele é humano. Antes de ser autoridade, ele é servo. Antes de ser voz de Deus para todos nós, ele é filho dele. E também precisa de cuidado, amor e oração. Então, se você tem um pastor que ama, que se entrega, que vive, ore pelo seu pastor, abrace ele, ore por ele, pela família dele. Porque são muitas guerras espirituais que ele vive por todos nós aqui. Porque ele tem um chamado de Deus. Aleluia. Ele está aqui. Não é porque eu ou você quer. Porque Deus o chamou. Glória a Jesus.
nós viemos a continuar amando e respeitando o nosso pastor, os nossos líderes, todos que estão aqui, o pastor irmão Douglas, o pastor irmão Pedro, em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando grandemente, em nome de Jesus. Essa obra é do Senhor. E o Senhor tem movido aqui milagres. Aleluia. Cada dia, em nome de Jesus. Aleluia. A honra e a glória em nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu queria só dar uma pausa nesse momento, porque nós precisamos ouvir a palavra. Eu vou fazer algo que eu aprendi, inclusive, com o pastor, com a igreja se coloca de pé. Nós estamos louvando ao Senhor também pela vida do nosso pastor Douglas. Irmãos, o pastor Douglas, ele é um grandíssimo companheiro. Para você definir o pastor Douglas é muito difícil. É um homem paciente, é um homem alto astral. Quando o pastor Douglas vem falar uma coisa com a igreja, irmão, eu dou risada. Ele tem essas frases dele, top da galáxia. Família pequenininha. E não sei o que, o Douglas ele é church. É por isso que ele tem essas frases dele e eu amo também o pastor Douglas, a irmã, o pastor André. E todos nós, irmãos, somos gratos pela vida desses pastores. Aleluia. Irmãos, é tão bom ser elogiado, que às vezes a gente é só criticado, a gente só apanha, a gente é envergonhado, e isso faz parte da vida. Esses dias até minha esposa falou assim, amor, o culto foi lindo igual você. Nossa, eu fui dormir tão feliz, falei, meu Deus. Glória a Deus. Então, o pastor fez isso com o pastor Rosalino, eu quero fazer isso com a igreja. Lembra que eles fizeram um vídeo? Eu, pastor Rosalino. Então agora toda a igreja vai falar assim, pastor Valdeci, pastor Douglas, nós te amamos. Aleluia. Amém? Amém. Vamos lá, então, no 3. E eu vim aqui para a igreja para saudar esses dois homens de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Pastor Valdeci e pastor